Bom dia, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine, vou moderar a aula da professora Andreia e nossa aula de hoje, revelações. E os objetivos da nossa aula serão, vamos lá, coloquem para eles, por favor. Explorar o gênero textual carta na esfera literária, interpretar trechos de uma carta, identificar a poesia no gênero carta por meio de recursos linguísticos como figuras de linguagem, repetição de palavras, entre outros. Andreia? Bom dia, Elaine. Bom dia, 7º ano, professores e alunos. Bom, nós essa semana estamos fazendo uma revisãozinha, ok? Então, olha, eu estou começando aí com linguagem poética, falando um pouquinho de poesia, se há poesia só em poemas. Vamos para a acolhida. Vamos lá? Você sabe o que é linguagem poética? E encontramos poesia somente em poemas? 2 minutinhos para vocês, ó, prestem atenção, que olha a imagem que eu coloquei aí, ó, para vocês. Deem uma olhadinha se há alguma coisa de poesia nisso. Quem encontrou uma poesia nisso, também pode escrever para nós. Vamos lá, 2 minutinhos. Vamos lá então. Ó, a Stephanie do ProSérgio colocou A, não, e B, não. Alice da ProÉrica, acho que é isso mesmo, Érica. B, não. Encontramos poemas em vários lugares. Aí o Gustavo da ProLuciana. Poesia está em vários lugares, até no nosso dia a dia. O João da ProIsabel. Encontramos poemas em vários lugares e coisas. Aí temos aqui a Beatriz da ProElaine. Sim, é uma linguagem sem compromisso com a realidade absoluta e objetiva. Mas... Vamos lá. Nesse momento, vocês estão ouvindo o barulho da furadeira, que é poético também. Sim. Aqui para nós agora, certo? Vamos enxergar a poesia para não ficarmos irritados. É poético. Vamos lá. Eu gostei do Procidney, que colocou não, que não é, então, que não é só em poemas que encontramos poesia, ele colocou, né? A vida é uma poesia. E o ProLuciano também colocou, a poesia está no olhar de quem vê. Muito bom, viu? Então, quando eu não perguntei se havia poemas em vários lugares, eu perguntei poesia, porque o poema tem a ver com a estrutura do texto. A poesia tem a ver, então, com a linguagem poética, que foi a outra pergunta que eu coloquei, né, Elaine? Tem mais alguma coisa? Você quer falar alguma coisa? Vamos lá.
Deixa eu dar um exemplo aqui de poesia. A região que nós estamos aqui localizados é uma região super nobre de São Paulo. E outro dia eu estava indo para casa e tinha um morador de rua. Quero deixar bem claro que eu sei toda a situação social do morador de rua, tá? É claro que é errado, ok? Ele deveria estar em outra situação. E aí eu estava indo para casa, ele estava assim no cantinho, na esquina, com o carrinho dele, acredito que com os pertences e alguma coisa que ele recolhe para vender. E eu reparei que ele estava sentado com alguma coisa assim nas mãos. Quando eu espiei, André, ele estava lendo. Ele estava lendo e o livro dele limpinho, assim, sem uma rasura, nada. E aquilo mexeu muito comigo, né? Eu vi poesia naquilo, porque em toda essa situação, né, que a gente já está vendo que é difícil, para ele é muito mais difícil ainda, você morar na rua, não ter aí um lugar para repousar, para tomar o banho e se higienizar. E ele estava ali pleno, fazendo uma leitura de um livro. Eu falei assim, nossa, poesia, achei bonita ali, né? Então aquela cena toda. ele encontrou um momento de, acho que eu posso dizer assim, de distração em toda aquela situação. E ele estava assim, concentrado na leitura, né? E mexeu muito comigo. Então eu vi poesia naquela situação. Então, olha só, uma imagem ali, uma cena, né? Em que a professora viu poesia. Uma cena, né? Mas por quê? Porque aquilo aos olhos dela, porque ela prestou atenção, porque quantas pessoas não passaram ali e nem deram a mínima, né? Principalmente por ser um morador em situação de rua, né? Muitos passaram ali e não deram a mínima. E você não, você teve esse olhar poético, né? E observou toda a situação, né? Isso. Ele naquela situação e ainda com um livro em mãos. Muito legal isso. E ainda bem que você falou aí, corrigindo a minha fala, né? Em situação de rua, muito bem, não morador de rua, em situação de rua, isso mesmo. Eu sempre eu preciso corrigir, porque senão depois você fica, meu Deus, ai meu Deus. Não, sem problema, vai. Vamos lá. Então, olha só, o que seria então essa linguagem poética? É a linguagem que ela é cheia de sentido figurado, né? E, inclusive, eu trouxe para vocês só para a gente pensar direitinho no sentido, então, figurado, mas entendendo que nós temos o conotativo e o denotativo. Então, o que é o sentido conotativo? A palavra é empregada com sentido figurado, subjetivo, expressivo, né? Por exemplo, a professora ficou uma fera. Não é que a professora ficou uma fera, ela não virou uma fera, né? Mas as características dela naquele momento de estar nervosa, de ter ficado brava, eles se coincidiram com as características de uma fera de verdade, né? Então, por isso, a professora ficou uma fera. Esse é o conotativo. E o denotativo pode voltar para eles, ó. A palavra é empregada no sentido próprio, literal. Aquele do dicionário, o objetivo, né? Então, somente um dos nomadores conseguiu conter a fera. Aí era uma fera mesmo, né? Um animal aí, ok? Então, só para a gente começar a falar de linguagem figurada. Então, vamos ao próximo, que é a linguagem poética. Primeiro eu coloquei conotativo e denotativo para depois colocar poética. Então, a linguagem poética apresenta muitas palavras no sentido figurado. No sentido, então, conotativo. É bastante expressiva, carregada de emoção, criatividade, subjetividade. Subjetividade é aquilo que depende do seu ponto de vista, né? Então, foi bem subjetiva a análise que a professora fez, né? Foi segundo o ponto de vista dela, segundo toda a vivência dela. Talvez uma outra pessoa ou várias outras não tivessem enxergado da mesma forma, né, Helene? Fosse só mais uma pessoa, como eu falei, em situação de rua e que a gente passa por muitos todos os dias, certo? E que pra gente, e quando eu falei a gente passa por muitos, não é porque eu acho assim, mas é a situação de isso parece que foi banalizado, sim, né? Como se isso fosse natural. É nesse sentido que eu quero dizer para vocês, tá? Então, vamos lá. Próximo slide agora. Onde encontramos poesia? Que foi uma outra pergunta, né? E que a Proelane também acabou respondendo isso com o exemplo dela. Encontramos poesia em poemas, né? Mas também em textos em prosa. A poesia está no modo como você emprega a linguagem, considerando a sua intencionalidade, ou então, pode ser ou pode ser como você quer expressar o que tem a dizer, de que forma você quer envolver o seu leitor. Então, a poesia pode estar presente nos textos verbais,
E nos textos não verbais, que, por exemplo, foi o caso da Proelaine, né? Foi uma cena ali, então nessa cena ela enxergou poesia, ok? Então vamos lá. O próximo slide, contextualizando. O texto que vamos trabalhar hoje, trecho de uma carta, faz parte de uma obra literária universal intitulada Cartas de Amor de uma Freira Portuguesa, composta por 5 cartas. Embora haja dúvidas sobre a autoria dessas cartas, elas são atribuídas a Soror Mariana Alcoforado, jovem freira portuguesa do século XVII. Então, vejam só uma coisa. Eu fui ler algumas coisas a respeito, eu fiz essa aula ano passado também, então esse texto foi um texto que estava na apostila do ano passado do São Paulo Faz Escola, tá? Soror, esse nome Soror é o mesmo que freira, né? E Soror vem de soror, sororis, do latim, que significa também irmã, e também dá origem à sororidade, certo, Elaine? A sororidade que a gente tanto usa, né? Para dizer irmandade, para dizer de mulheres que compactuam dos mesmos ideais e tudo mais, a gente fala sororidade. Ter sororidade, né? É você tratar o outro como irmão aí, certo? Então, soror tem a ver com, não só significa lá o feminino, né? De frater, na verdade, e aí a gente tem o frater que vai dar fraternidade, fraternal, amor fraternal, né? Frater também do latim, certo? Então, vamos lá. Então, vejam, já é uma coisa que deixa a gente curioso, né? Sim. Cartas de amor de uma freira portuguesa, certo? E aí fui buscar mais algumas coisas. Existem, então, dúvidas sobre essa autoria, porque essas cartas foram escritas em francês e traduzidas para o português por homens. Então, não é a mesma. A tradução já é complicada. E aí você tem a mudança aí do feminino para o masculino, certo? Então, pode ter dado o pitaco dele aí, né, de uma imagem, de um ponto de vista masculino, que é óbvio, que não vai ter como fugir disso. E elas só voltam para Portugal 150 anos depois. Então, precisamos também deixar claro que as mulheres nessa época não eram reconhecidas. Então, para que não houvesse uma perda de posses de família, as mulheres eram mandadas para conventos, querendo ou não seguir esse caminho religioso, certo? Então, vamos lá. Mas mesmo assim, essa carta, né, essa obra é um registro feminino, é importante, ok? Vamos ler um trechinho da carta, então. Quem tiver aí mais coisas para complementar o que eu estou falando, pode colocar, viu, professores? Depois a gente lê. Vamos lá. Colocando a carta. Cartas de amor de uma freira portuguesa. Soror Mariana Alcoforado. Terceira. Adeus. Era melhor nunca ter te visto. Sinto até o fundo a mentira deste pensamento e reconheço, no momento em que escrevo, que prefiro ser desgraçada amando-te do que nunca te haver conhecido. Aceito, assim, sem uma queixa, a minha má fortuna, pois não a quiseste tornar melhor. Adeus. Promete-me que terás saudades minhas se vier a morrer de tristeza. Próximo. E oxalá o desvario desta paixão consiga afastar-te de tudo. Tal consolação me bastará, e se é forçoso abandonar-te para sempre, queria ao menos não te deixar a nenhuma outra. E serias tão cruel que te servisses do meu desespero para te tornares mais sedutor e te gabares de ter despertado a maior paixão do mundo? Adeus mais uma vez. Escrevo-te cartas tão longas, não tenho cuidado contigo. Peço-te que me perdoes e espero que terás ainda alguma indulgência com uma pobre insensata que ou não era, como sabes, antes de te amar. Adeus. Parece-me que te falo demais do estado insuportável em que me encontro, mas agradeço-te, com toda a minha alma, o desespero que me causas e odeio a tranquilidade em que vivi antes de te conhecer. Adeus. O meu amor aumenta a cada momento. Quanto me fica ainda por dizer. Muito bonita, né? Eu quero de vocês agora uma palavra
Não está aqui na pergunta, mas eu quero uma palavra. Essa carta, nos dias atuais, ela é uma carta do quê? Quais são as músicas que vocês ouvem bastante? Uma música sertaneja. O que ela traz, essa música? O que a gente percebe aí? Toda uma começa com S. Quem vai ser o primeiro a colocar? Você sabe, Elaine? Acredito Qual é a que palavrinha? sim. Sofrência. Sofrência, isso Muito mesmo. bom. A Pro Andréa colocou sofrência, todo mundo, sofrência, saudade, mas sofrência, né? É isso A gente mesmo. não está fazendo, a gente não está rebaixando a carta, não, pelo amor de Deus, né? A gente está falando de sofrência, que é o que a gente tem ouvido bastante, né? Sim, Os alunos ouvem bastante, a maior parte das pessoas tem ouvido, todo mundo. Aí subiu a todo mundo aqui, ó, sofrência. sofrência. Gente, tá todo mundo na sofrência. Vamos lá. Então, olha só. A gente percebe, olha lá, o Gustavo colocou uma carta de amor não correspondido. Muito bom. Isso, né? A gente percebe a quantidade aí de emoção que tem, né? A carga aí. E a gente vai começar... Dá até para visualizar, Sim. né? Como ela está escrevendo. Ela estava escrevendo, Então, vocês imaginem, ela estar num lugar, né? Entre aspas, presa, lá enclausurada, Sim, né? Sofrendo por esse amor. E que eu peguei uma parte da terceira carta, então algumas outras, né? As duas que vêm antes vão mostrar mais ou menos que... É um conde, ela tem um caso com um conde, e o conde promete que voltará e tudo mais, isso não acontece. Então, quem quiser depois, dá uma procurada melhor, certo? Pode ser saudade, alguém falou, eu colocaria saudade. Não, tudo bem, pode ser saudade também, né? Alô, Raine. Eu nem sei, Pro, se esse amor era tão platônico não, viu? Pelo que eu li, não era um amor platônico não, né? Embora não aceito, né? Não era um amor platônico. Então, vamos lá. Primeira questãozinha. Vamos lá? Aliás, são 3 questõezinhas, olha. A primeira e a segunda só de assinalar. E a terceira bem simples. Vou dar 1 minuto para vocês. Vamos lá? E depois eu volto. Nesse 1 minuto eu volto um pouquinho no texto. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá, então, ó. A Daniele, do Amos Meucci, linguagem formal, na 1, ela colocou. A Monique, da Prodalva, 1A, 2C. Depois, deixa eu ver aqui, uma de aluno. O Abimael colocou 1B. Vinícius, 1, formal, que é a B, né? Certinho. Samuel, formal. Aí depois temos aqui, deixa eu ver, a Sofia, ela colocou 1 formal, 2 pessoal, 3 freira. Tá. Mais ou paramos aqui? Não, tá bom, tá bom. Vamos lá, primeira resposta para eles. Então, a carta 1 foi escrita em linguagem formal, muito bem, né? Trata-se de uma carta de leitor, reivindicatória ou pessoal? Trata-se de uma carta pessoal, então, né? Uma carta de amor aí, uma carta pessoal, certo? E quem é o autor da carta? Soror Mariana Alcoforado, ok? Muito bem, prestaram bastante atenção, porque responderam direitinho. Então, vamos lá. 4 e 5.
A questão 4, qual é o assunto da carta? Eu já até respondi um pouco. E a 5, adeus repete-se 5 vezes nesse trecho da carta. Ao final da carta, no entanto, fica claro que a autora gostaria de um outro fim para essa história. Que trecho explica essa afirmativa? Eu vou deixar para vocês 2 minutinhos e nesses 2 minutinhos aí eu coloco um pedacinho da carta para vocês, tá? Desses 3 trechos que eu li aí. Vamos lá, 2 minutinhos para vocês. Vamos lá, então. A Ana Cristina, da Pro Eliane, colocou assim, que ela não poderia ficar sem o seu amado. Aí a Maria Eduarda, do Pro Antônio, uma carta de amor. Tiago, da professora Cíntia, despedida para o seu amor. Eles seguiriam nessa linha, tá? Tá. Então, olha só. É claro que é uma carta de amor, né? Mas o que vai dar um outro tom mais específico aí é esse monte de adeus, que a gente vai falar dele já já. Então, adeus, adeus o tempo todo. Então, é a despedida, né? Pode colocar na 4. Trata-se de uma carta de despedida, mas pela impossibilidade desse amor, tudo que vocês colocaram está envolvido aí, né? Mas esse adeus vai reforçar a questão de ser uma carta de despedida. Uma carta de amor, mas uma carta de despedida, né? E aí a 5, ó. Adeus repete-se 5 vezes nesse trecho da carta. Ao final da carta, no entanto, fica claro que a autora gostaria de um outro fim para essa história. Que trecho explica a afirmativa anterior? Então, eu repeti uma parte, né, da pergunta para fazer uma resposta completinha. Então, o meu amor aumenta a cada momento. Olha só, ela fala 5 vezes adeus, adeus, mas será que era isso mesmo que ela queria? Ela fala, adeus, parece-me que te falo demais do estado insuportável em que me encontro, mas agradeço-te com toda a minha alma o desespero que me causas e odeio a tranquilidade em que vivi antes. Olha só que bonito isso. Odeio a tranquilidade em que vivi antes de te conhecer. Adeus. O meu amor aumenta a cada momento. Ah, quanto me fica ainda por dizer. Então, olha só, ela fala adeus, 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 mas não era bem isso que ela queria, né? Isso é forçado, na verdade, né? Ela é obrigada a dizer isso, né? Bom, próxima. Questões 6 e 7 eu vou fazer ao mesmo tempo aí com vocês, tá? Como a autora caracteriza o próprio estado emocional em virtude da situação que está vivendo? Como ela caracteriza o estado? Qual é o estado emocional dela? Acho que eu falei agora no finalzinho mesmo, ó.
ela colocou assim: parece-me que te falo demais do estado insuportável em que me encontro, né? E ela fala do desespero que me causas, ok? A gente vai fazer esse mais rapidinho por conta do tempo, né? E depois, Soror Mariana dirige-se ao amado por meio de qual pessoa do discurso, né? Vocês prestaram atenção? Ela não está falando com um você, ela está falando com um tu, né? Prestem atenção que ela usou os pronomes, ela usou os verbos, todos flexionados na segunda pessoa do singular. Pode colocar para eles, né? Isso também precisa prestar bastante atenção, porque se eu estou conjugando na segunda pessoa do singular, todos os pronomes que eu utilizar eu também preciso deixar na segunda pessoa do singular, ok? Nós não temos esse hábito, né, de usar a segunda pessoa, ok? Existe aí um estudo do texto, né, que era um para saber mais. A hora que vocês pegarem lá no repositório, vocês deem uma olhadinha, que tem umas coisas interessantes aí também. E essa foi a nossa aula, para falar um pouquinho mais de linguagem poética, falar um pouquinho mais de poesia, não só no poema, mas a gente pegou um texto em prosa, ok? Beijo para vocês, avaliem a nossa aula. Obrigada, Elaine, obrigada à produção. 7º ano, até quinta. Obrigada, beijos.